Antes de começar, eu preciso que você faça uma coisa simples, mas essencial. Preste atenção até o fim. O que você vai ouvir agora não é apenas mais um resumo político, não é opinião de internet e muito menos repetição de manchetes. É uma análise profunda do que realmente está acontecendo no Brasil após a prisão de Jair Bolsonaro e por que essa decisão mexeu com os bastidores do poder, com o discurso do presidente Lula e com o destino do país. Se você quer entender a verdade por trás do silêncio, dos bastidores, das reações e do que todo mundo tem medo de dizer em voz alta, fique comigo até o final, porque cada detalhe importa, e você vai perceber isso a cada capítulo. Começo de noite, Brasília parece conter a respiração. A notícia se espalha. Bolsonaro está preso. A Polícia Federal bate à porta, sob ordem do ministro Alexandre de Moraes, decisão que marca um dos capítulos mais dramáticos da história recente do Brasil. A tornozeleira eletrônica do ex-presidente, símbolo de uma prisão domiciliar até então tolerada, foi violada. As autoridades relatam indícios de tentativa deliberada de remover ou danificar o aparelho, ato que, segundo o tribunal, configura clara violação das condições impostas. A justificativa? Afirmativa de paranoia, confusão provocada por medicamentos, para ele, um apagão. Para a justiça, risco real de fuga. Com isso, a prisão preventiva é decretada. É um momento de ruptura, para o Brasil, para a política, para o legado de décadas. Do outro lado, enquanto Brasília se rearranja em vigilância e tensão, o presidente Lula, agora no centro de uma conjuntura explosiva, é chamado a reagir. Ele afirma: todo mundo sabe o que ele fez. Não há comemoração, mas há julgamento, público, simbólico, histórico. A democracia parece confirmar que não há exceções acima da lei, que até o mais alto cargo pode pagar. Por outro lado, a direita assiste atônita. O homem que dividiu a nação, que prometeu revanche e gritou contra o establishment, vê sua trajetória interrompida, entre acusações de golpe, traição ao pacto democrático, conspiração para destruir instituições. E então surge o silêncio da rua, ou quase. Esperava-se um rugido de comemoração, comparável a antigos episódios de condenações de figuras de esquerda. Mas não houve fogos. Não houve celebração massiva. Ficou uma interrogação no ar. Por quê? Talvez porque a ferida seja mais funda do que lembranças de disputas eleitorais. Talvez porque muitos brasileiros estejam cansados de polarização, de acusações, de promessas não cumpridas. Talvez porque a consciência coletiva pese mais que qualquer euforia momentânea. A incerteza sobre o amanhã, sobre o papel da esquerda, da direita, da justiça e sobre as promessas de ordem e progresso que já foram entoadas aos gritos. Enquanto isso, cresce a percepção de um legado em dissolução. Para parte da população, não importa mais quem governa, importa que as ruas continuam perigosas, que a insegurança ronda, que sonhos de prosperidade se dissolvem em crises econômicas, desemprego crescente, inflação, famílias endividadas, desesperança. A prisão de Bolsonaro, tão drástica quanto simbólica, expõe feridas profundas, as de um país que há anos convive com instabilidade, polarização, promessas e traições. A espera por justiça ou pela paz social agora ganha uma forma concreta. Mas para Lula e seu governo, esse giro também representa um teste. Se a prisão sela o destino de um ex-presidente que tentou reverter a história, ela também ilumina expectativas gigantescas, de pacificação, de reconstrução, de recuperação de credibilidade. A sociedade vai cobrar respostas sobre segurança, sobre economia, sobre dignidade. E talvez pela primeira vez em muito tempo, o governo de esquerda não poderá mais se esconder atrás de culpa antiga, justiça tardia, teatro de tribunal. Vai ter que mostrar resultados. A história resolve-se para agora de uma forma traumática. Mas seu desfecho permanece aberto. Quem ganha, quem perde, quem será lembrado como defensor da pátria e quem como traidor, depende das próximas páginas. No fundo, o Brasil vive um momento de encruzilhada. E a prisão de Bolsonaro, por mais chocante que seja para uns e comemorada por outros, revela: não há passado que se apague, não há ferida que cicatrize sem verdade, sem confronto, sem escolhas.
Quem for capaz de responder às angústias dos brasileiros e não apenas aos clamores ideológicos, sairá fortalecido. Os demais se desmoronam no silêncio. O dia terminava como se carregasse um peso histórico. No Palácio da Alvorada, diante dos microfones, o presidente Lula finalmente quebrou o silêncio. Seu pronunciamento, tão esperado pelos aliados e, sobretudo, pelos adversários, veio com a frase que imediatamente incendiou o debate político. Todo mundo sabe o que ele fez. Não era um ataque direto, nem uma comemoração. Era uma sentença moral lançada ao país inteiro. Um aviso, uma provocação ou talvez um recado calculado. E foi ali, naquele momento, que a narrativa do Brasil mudou de direção. Enquanto Lula falava, parlamentares da direita reagiam de forma imediata e contundente. Deputados federais como Carlos Jordi e senadores como Flávio Bolsonaro subiram à tribuna denunciando o que chamaram de a maior perseguição política da história contemporânea. Argumentavam que uma prisão tão grave, em um país tão dividido, não poderia ser reduzida a frases de efeito, muito menos ser usada como simbolismo político. Não é possível que prendam um ex-presidente e o trate como inimigo de guerra, disse um dos parlamentares, enquanto as redes sociais explodiam em transmissões ao vivo. E o país assistiu a isso como quem vê um tabuleiro ser virado de cabeça para baixo. Lula, envolto pela cúpula do governo, discursava com a segurança de quem acredita que a justiça finalmente chegou. Já a oposição reagia com a fúria de quem enxerga naquele gesto não apenas um ataque contra um homem, mas um ataque contra milhões de brasileiros que votaram nele, confiaram nele e o veem como símbolo de resistência. De um lado, o presidente tentava reforçar a ideia de que o Brasil precisava seguir adiante. Do outro, líderes conservadores martelavam que seguir adiante não significa atropelar direitos, rasgar garantias legais e permitir que o poder se torne instrumento de vingança. O fato mais curioso é que o Brasil, acostumado a ruídos, protestos, carros de som e multidões inflamadas, reagiu com um silêncio inquietante. Não houve festa na esquerda, não houve explosões de alegria, não houve euforia. A frase de Lula teve impacto, mas não emocionou sua base. Ao contrário, pareceu expor algo que muitos ali já temiam. Com a prisão consumada, a responsabilidade agora recai inteiramente sobre o governo. Nada mais de cortinas de fumaça, nada mais de escudos ideológicos, nada mais de olhem o que ele fez. Agora, restam a violência crescente, a economia frágil, os números alarmantes de inadimplência, a crise nas ruas, o medo cotidiano das famílias brasileiras. E isso ficou evidente até entre os apoiadores mais ferrenhos da esquerda, que viram na ausência de comemoração um reflexo de preocupação e não de vitória. Enquanto isso, a direita utilizou esse momento como combustível renovado. Deputados subiram às redes denunciando o que chamaram de teatro judicial. Comentam que a prisão era inevitável não por culpa de Bolsonaro, mas por pressão política. Argumentam que a mesma justiça que se diz imparcial escolheu, justamente agora, agir com dureza exemplar contra um homem que representa a maior força oposicionista do país. E reforçaram: se fosse realmente sobre justiça, teríamos o mesmo rigor em todos os lados. E com isso, nasce uma nova fase da história política brasileira. A prisão de Bolsonaro não fecha um ciclo, ela abre outro. Um ciclo em que Lula não pode mais falar do passado para justificar o presente. Em que a esquerda precisa enfrentar o país real, o aumento da criminalidade, o custo de vida sufocando famílias, a falta de perspectiva de milhões de jovens, o caos social, o descrédito internacional, o peso das alianças controversas. O presidente pode dizer que todo mundo sabe o que ele fez, mas, a partir de agora, também terá que ouvir o que o Brasil quer saber sobre o que ele está fazendo e sobre o que deixará como legado. A direita, por sua vez, percebeu que a prisão não destruiu seu líder. Ao contrário, transformou-o em mártir para milhões. A mesma frase usada por Lula ecoou violentamente entre seus opositores. Todo mundo sabe o que ele fez. E eles responderam: e todo mundo sabe o que vocês estão fazendo agora. É uma guerra de narrativas que não termina com uma ordem judicial. Ela apenas muda de campo, de tom e de intensidade. No fim, quando as câmeras se desligaram e o país se viu mergulhado em um silêncio estranho, a sensação geral
era de que ninguém ali havia vencido. O Brasil observava, dividido, cansado, desconfiado, e percebendo que, por trás da frase de Lula, havia uma verdade incômoda. Agora, todas as consequências, todos os olhares, todas as cobranças recaem sobre o seu governo. Quando a cortina da polarização cai, fica apenas a realidade crua, e ela não tem partido, nem lado, nem slogan. O que resta é a pergunta que ecoa entre aliados, adversários e cidadãos comuns. Depois disso, para onde vai o Brasil? E quem terá coragem de assumir o peso da resposta? Se você chegou até aqui, é porque também sente que o Brasil está vivendo um dos momentos mais decisivos da sua história recente. Agora eu preciso que você faça a sua parte. Deixe o seu comentário. Diga o que você pensa desse cenário, o que mais te preocupa e qual deveria ser o próximo passo do país. A sua opinião ajuda a manter esse debate vivo, ajuda a entender o que o povo está sentindo de verdade, longe dos discursos prontos. E se esse vídeo te fez enxergar algo que ninguém mais está explicando, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas entendam o que está acontecendo. O Brasil está em movimento, e você faz parte dessa história.